Antes de começar a mostrar o experimento, vamos explicar um pouco sobre o que é pilha, eletrólise, reação espontânea, reação não espontânea e a pilha de Daniel, para vocês terem uma noção básica sobre o nosso experimento. O que seria um processo espontâneo e um processo não espontâneo? Bom, quando uma transformação química ou física tende a ocorrer sem a necessidade de ser provocada por uma influência externa, dizemos que se trata de um processo espontâneo. Mas, quando essas transformações precisam ser induzidas numa direção contrária, elas são classificadas como processos não espontâneos. O que é pilha? Pilha é um sistema eletroquímico espontâneo que gera energia elétrica a partir de energia química. Já a eletrólise é exatamente o contrário da pilha, pois se trata de um processo não espontâneo que converte a energia elétrica em energia química. Pilha de Daniel. O químico inglês John Frederick Daniel aperfeiçoou a pilha de volta, tornando-a menos arriscada. Essa nova pilha passou a ser conhecida como a pilha de Daniel. A pilha de Daniel era constituída por duas semicélulas ou semicelas eletroquímicas. A primeira era formada por uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco em um becker, e a outra era formada por uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre 2 em outro becker. Essas duas placas eram interligadas por um fio de cobre condutor. Além disso, as duas soluções estavam conectadas por um tubo que continha uma solução eletrolítica, isto é, uma ponte salina. O funcionamento dessa pilha ocorria da seguinte forma: o zinco é mais reativo que o cobre, por isso tem maior tendência de oxidar-se, isto é, de perder elétrons. Assim, a placa de zinco constitui o elétrodo negativo, chamado de ânodo. Os elétrons perdidos pelo zinco são transferidos através do fio de cobre para a placa de cobre e depois para a solução de sulfato de cobre 2. Os íons cobre presentes na solução recebem esses elétrons e sofrem redução. Isso nos mostra que a placa de cobre constitui o elétrodo positivo, o chamado de cátodo. Para fazer esse experimento, é necessário o uso de parafusos, uma forma de gelo, sal, cobre retirado de fios e um LED. Observação: o número de parafusos vai depender do número de buracos presentes na sua forminha de gelo. O primeiro passo a ser seguido é enrolar o fio de cobre já descascado na ponta do parafuso. Observação: não colocar o fio de cobre na parte mais grossa do parafuso, pois assim o experimento não funcionará. O fio de cobre deve estar enrolado com o parafuso em formato de V. O segundo passo é adicionar água na forminha de gelo. O terceiro passo é adicionar o sal na água e misturá-lo. O quarto passo é colocar o conjunto do cobre com parafuso em cada cavidade da forminha. É importante não deixar que um conjunto encoste no outro. O quinto passo foi usar um multímetro para medir quantos volts estava sendo gerado pela bateria. E por fim, colocar o LED entre uma cavidade e outra para que haja passagem de elétrons e o LED acenda. O que fizemos, na verdade, é uma versão simplificada da pilha de Daniel. No experimento original, foram interligados dois eletrodos, que eram sistemas constituídos por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal formado pelos cátions desse metal. Agora a gente vai responder algumas perguntas sobre o experimento que a gente acabou de fazer. Como funciona o experimento quimicamente falando? O ânodo, ou polo negativo, é o eletrodo onde saem os elétrons. Ocorre a reação de oxidação, essa reação aqui. Já o cátodo, ou polo positivo, é o eletrodo para onde vão os elétrons. Ocorre a reação de redução, essa daqui. Já a reação global é a junção da reação de redução com a reação de oxidação, que é essa daqui. Agora vamos responder por que usamos o sal.
O sal, na verdade, é um bom condutor somente em solução aquosa, porque nela ele libera íons, e esses íons livres funcionam como um mar de elétrons nos metais. Ou seja, são as cargas livres que podem se locomover com facilidade, facilitando, portanto, a passagem de corrente elétrica. Agora, por que usamos água? O sal na forma cristalina não é um bom condutor. Ele vira um bom condutor junto à água, na qual sofre dissociação, o processo em que compostos iônicos têm seus íons separados. Como estes possuem carga elétrica, a solução conduz a corrente. Como a corrente elétrica é conceituada como movimento de elétrons, a carga negativa, qualquer partícula ou substância que apresente carga livre é considerado um bom condutor elétrico. Agora, por que usamos o cobre? O cobre é um cátion, o polo positivo, sofre redução absorvendo os elétrons. A principal razão para utilizar o cobre em sistemas elétricos é sua excelente condutividade elétrica. O cobre apresenta a resistência elétrica mais baixa entre todos os metais não preciosos. Esse é o motivo porque a gente usa tanto o cobre para usar fios em eletricidade, porque ele é um ótimo condutor elétrico. Agora, por que usamos o zinco? Ao usarmos os parafusos galvanizados com zinco, nós garantimos a presença do eletrodo de zinco no sistema. Isso significa que, nesse caso, o zinco é o ânodo, um polo negativo, onde o zinco metálico sofre oxidação, perdendo os elétrons. Ou seja, é graças ao zinco que tem a liberação de elétrons que fazem a corrente elétrica que liga o LED. Agora a gente vai entender por que o LED acende. A energia vem dos elétrons que o zinco da galvanização do parafuso solta, fazendo assim uma corrente elétrica, como eu já tinha dito. É uma corrente elétrica contínua, porque os elétrons se movem numa única direção, a menos que ocorra o processo de eletrólise, que é um processo não espontâneo que precisa ser iniciado por meio da corrente elétrica. A pilha que a gente fez é um processo espontâneo, ela acontece naturalmente. Para fazer o oposto, precisa ser colocada uma carga elétrica, que o nome disso é eletrólise. Agora, quanto tempo dura essa bateria que a gente fez? A bateria só dura enquanto houver zinco para liberar elétrons, fazendo assim uma corrente elétrica que faz o LED acender. No momento em que todo o zinco for corroído, ele não vai mais liberar elétrons, que fazem a corrente elétrica para fazer o LED acender no final.